Você sabe o que significa Docmus? Sabe qual a sua relação com as moedas? Não? Então não saia daí. Olá, seja bem-vindo. Sou o professor Egivanildo Tavares. Hoje quero falar com você sobre a palavra Docmus, aprovado antes do teste. Para tratarmos deste assunto, vamos tomar por base o texto da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. O apóstolo Paulo escreveu a segunda carta a Timóteo por volta do ano 67, no seu segundo encarceramento em Roma. Aquele era um momento trágico. Paulo já tinha recebido uma revelação de Deus que ele estava prestes a partir. O seu pupilo na fé, Timóteo, estava tomando conta da igreja em Éfeso, na Ásia Menor. Então ele escreve esta carta para que ele venha depressa encontrar-se com ele. Paulo tinha sido preso, provavelmente na cidade de Troade, onde ele não pôde nem ao menos pegar seus livros e os pergaminhos e a sua capa. Então, o apóstolo Paulo escreveu esta segunda carta a Timóteo para encorajá-lo diante da grande missão que Timóteo teria que assumir, pois Paulo estava transferindo o bastão da sua missão para Timóteo. Agora, como um bom atleta de Cristo, um bom soldado do exército celestial, ele teria que dar continuidade a este ministério missiológico. É neste momento que o apóstolo Paulo vai encorajar Timóteo, dizendo para ele, no capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Uma coisa que nos chama a atenção nesse texto é que o apóstolo Paulo vai usar a palavra aqui para aprovado, dokimos, em grego. Procura apresentar-te a Deus. Ou seja, inicialmente, Paulo não disse para Timóteo, olha, tenha o cuidado para não me decepcionar. Tenha o cuidado para fazer a minha vontade. Não. Como Paulo disse para Timóteo que ele deveria ter a preocupação de se apresentar a Deus aprovado, como um trabalhador que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Então ele usa o termo aprovado aqui, o adjetivo dokimon. E esta palavra tem um significado muito especial, porque vem do verbo grego dokimazo, que aparece 22 vezes no Novo Testamento grego. De acordo com a Bíblia, palavras-chave que tem o dicionário grego e hebraico de Strong, que é uma referência mundial, pois o Dr. Strong numerou cada palavra da Bíblia, dando um número para ela, facilitando a busca dos pesquisadores pelo número. Ele descreve para nós que o verbo dokimazo significa testar, tem o sentido literal ou figurado, por implicação, aprovar, permitir, discernir, examinar, gostar, aprovar, provar, tentar, testar. Este é o verbo que aparece 22 vezes no Novo Testamento grego. O texto utilizado por Paulo em 2 Timóteo 2,15 para aprovado, procura apresentar-te a Deus aprovado. Ali está o adjetivo dokimon, que é a forma acusativa de dokimos, que seria o nominativo, o caso do sujeito. Essa palavra, esse adjetivo dokimos, aparece 7 vezes no Novo Testamento grego. O adjetivo dokimos, segundo o dicionário de Isidro Pereira, grego-português, significa literalmente dokimos, provado, experimentado, considerado, estimado, aceitável, agradável, considerável. Esta é uma palavra muito especial, esse adjetivo aprovado. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Esta palavra dokimos foi utilizada
em muitas situações, de acordo com o Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento Grego. Uma delas foi para identificar as moedas verdadeiras, as moedas não falsificadas, as moedas aprovadas. As moedas foram desenvolvidas pela primeira vez pelos lídios na Ásia Menor, mas a sua cunhagem com uma marca, a face de alguém, os detalhes, as datas, foi personalizada pelos persas por volta do 7º século a.C. Surgiu a necessidade de testar algumas moedas, porque passaram a circular moedas falsas. E daí que surgiu a pedra de toque, que é utilizada até hoje pelos ourives. A pedra de toque é uma pedra negra que os homens esfregavam nela, rasgavam para saber o quilate do ouro. E eles criaram algumas agulhas com a espessura das moedas e rasgava com a agulha. Aquela agulha já era de 24 quilates, então passava uma moeda também de 24 quilates para saber se de fato ela tinha aquele valor. E assim sucessivamente. Outra maneira foi passar pelo fogo. E outra maneira foi a mordida no dente. Nós temos uma descoberta recente que aconteceu em 2015 em Israel, quando alguns mergulhadores, após uma tempestade, mergulharam no Mediterrâneo junto do porto de Cesareia e encontraram um tesouro com 2.000 moedas. A grande surpresa, moedas de ouro, moedas do 10º século da nossa era, do período dos Fatímidas, de alguns califas, e muitas dessas moedas estavam mordidas, o que mostra que elas eram testadas nos dentes naqueles dias. Quando o apóstolo Paulo disse para Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, usando a palavra dóquimos, ele está dizendo, procura apresentar-te de forma aceitável. Procura apresentar-te de forma verdadeira. Procura apresentar-te de forma digna. Porque diante de Deus não existe pirataria. Diante de Deus não existe engano. Não há nada encoberto que não seja revelado diante de Deus. Não há escuridão que possa resistir à luz da glória de Deus. Assim como as moedas eram testadas e eram identificadas como verdadeiras, dignas, confiáveis, assim Timóteo deveria se apresentar a Deus. O apóstolo Paulo deixa claro para Timóteo que a sua maior preocupação não é agradar os homens, mas a Deus. Não é ser aprovado pelos homens, mas por Deus. Não é ser testado pelos homens, mas por Deus. Você quer, de fato, ter um ministério que glorifique o nome de Deus? Então dê o seu melhor. Seja verdadeiro naquilo que você faz. Não faça mais do que o que você pode fazer, nem menos do que o que poderia fazer. Faça o que é certo, na hora certa e do jeito certo, que você terá a aprovação de Deus. Aliás, teremos a aprovação de Deus. Porque diante de Deus, ninguém forja, ninguém disfarça, ninguém engana. Diante dele, só conta a verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Aí onde está o segredo. Não é só se apresentar, mas se apresentar aprovado. Você tem buscado a aprovação de Deus? Não? É hora de mudar. E o tempo é hoje, porque com Deus ninguém brinca. Façamos o nosso melhor para Ele e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um forte abraço.